Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Ensinar a meditação, uma tarefa curiosa, né? Porque você não tem como ensinar de maneira direta as pessoas, né? Você tem que ensinar do ponto em que elas estão, né? Em geral, o ponto em que elas estão é o obstáculo, né? Para elas conseguirem pacificar a mente. Mas se você simplesmente falar, larga isso, né? E aí somente vai se pacificar. Primeiro, elas não conseguem fazer porque elas não estão agarradas de propósito, né? Existem causas, não é apenas uma escolha que as pessoas têm, né? Por exemplo, ficar agarrada aos pensamentos, às preocupações, né? Ou ter aversão, ter medo de fazer contato com as suas emoções, né? Fazer contato com o seu corpo, medo de fazer silêncio, etc., né? Não é uma escolha voluntária, racional das pessoas, são coisas que vão se acumulando ao longo do tempo, né? E resultam nisso. Então, mesmo que elas aceitem a ideia, né? Ainda assim, a pessoa que está aceitando a ideia não é a pessoa que está agarrada aos pensamentos, né? Na verdade, não está conversando com a pessoa errada, né? Então não tem como, né? Você só explicando de maneira direta, né? Você achar que a pessoa vai conseguir fazer. Você tem que mais ou menos entrar, né, no modo de pensar da pessoa, né? E tentar ali dentro, né, aos poucos, conduzir a pessoa a abandonar, né, ou desenvolver, né, ou abandonar o que precisa ser abandonado, desenvolver o que precisa ser desenvolvido. Então não tem muito, né, como é uma coisa, é meio como em termos de dar instruções, né, é algo bastante frustrante, né? Porque você poderia dar instruções claras, mas instruções claras não são eficientes, né? Você tem que dar instruções não diretas, né? Para que as pessoas consigam chegar mais próximo, né? Cada vez mais próximo. Falar direto demais, ninguém entende nada, ou então entende, mas não tem efeito, né? Então é muito mais não é tanto um exercício de dar instruções, mas é mais um exercício de criar um ambiente, né, em que as pessoas pratiquem e aos poucos vão se aproximando cada vez mais, né, se distanciando dos obstáculos, né, e se aproximando, né, da área onde existe espaço, onde existe silêncio, onde existe liberdade, né. Então, por isso, né, também que minha tradição, né, não tem muito essa obsessão com retiros e com livros e com técnicas de meditação, porque tudo isso só alimenta o cérebro, né? Tudo isso é só são tarefas a serem realizadas, rituais, são práticas que acabam virando um certo ritual, né? Então, fala, senta desse jeito e coloca a atenção desse jeito e fica ali, né? Aguenta aí, alguma coisa vai acontecer, né? As pessoas começam a praticar de maneira mecânica, repetitiva, né? Não tem essa característica de compreensão, né? De contato consigo mesmo, entender o que está acontecendo, né? Porque, como eu disse, né? Na verdade somos nós mesmos os obstáculos. Meditação não é um ritual mágico, não é uma senha que você digita a senha e de repente
a mente se abre e tudo se esclarece. Mesmo que isso seja possível, é um negócio, é muito ineficiente fazer dessa maneira, né? As pessoas têm preguiça de lidar consigo mesmo, então elas querem, me diga o que fazer, me dê um livro para ler, me dê instruções a seguir, né? Achando que assim é mais rápido. Eu digo que assim é mais lento, porque isso não resolve o problema, né? Você só está tentando fazer uma gambiarra em cima de uma sujeira, né? Tem algo ali bagunçado, você tenta cobrir com uma instrução por cima, né? Só que você não limpa a sujeira por baixo, né? Então, mesmo que você consiga ir para um retiro, né, e focar a mente de certa maneira durante horas por dia, sem se levantar e ficar ali focando, mesmo que isso dê algum resultado, você não trabalhou a raiz do problema, né? Então você está... Primeiro, quando você sair do retiro, você volta para estaca zero, talvez volta até pior do que estava antes. Segundo, você está trabalhando contra, né? Tem um monte de coisa indo para a direita, você está tentando puxar para a esquerda, né? Se você se der o trabalho, né, de olhar para si mesmo, tentar aprender o que está acontecendo, com o que eu estou lidando aqui, né? Você vai ver que na verdade não tem nada demais, né? É uma coisa... se você para de atormentar a mente fica pacífica. É basicamente isso, né? Não tem muito segredo. É só se você parar, a mente já está parada, ela para. Se você parar de atormentar, ela não fica atormentada. Se você parar de falar, existe silêncio. Se você parar de ficar com raiva, não há raiva. Se você parar de criar medo, não tem medo. É só isso. Não tem mais nada. Não tem muito mais do que isso. Tem um mínimo que é, né, como qualquer outra coisa, né? Você tem um mínimo que é um pouco de habilidade, né, em lidar com a mente, né, e não deixar ela cair no sono, não deixar... Porque ela também começa, conforme ela se pacifica, ela não... A maioria das pessoas, a mente é um fenômeno reativo, né? Mesmo quando ela está se pacificando, ela vai continuar reagindo, né? Então, a própria experiência de fazer silêncio cria uma reação na mente. Então, é só você ficar atento a essas coisas, né? A mente não vai... Nem todo mundo vai ter uma mente dócil, né? Que a mente começa a se pacificar e vai direto, e se pacifica. Assim que ela começa a se pacificar, ela começa a reagir, né? Essa sensação de paz... Se você não ficar atento, ela cai para excitação, cai para êxtase, talvez comece a manifestar imagens, limitas, ou então ela se apaga de vez. Assim que ela começa a se pacificar, ela se empolga e larga de vez, né, e cai num estado de inconsciência e assim por diante. Mas essa é uma coisa simples de lidar, uma coisa com um pouco de atenção e destreza, né? Você aprendendo a lidar com a mente direto, né, sem ter que fazer recurso, sem complicar o assunto, né? Em vez de ficar pensando a respeito, você só olhar e falar, é só isso aqui. É que nem andar de bicicleta, sabe? Em vez de ficar pensando, veja bem, eu estou andando, aí eu desequilibro para a direita, o que eu devo fazer? Quando você só anda de bicicleta, não pensa demais, anda, né? Quando chegar ali, não pensa a respeito, né? Existem outras coisas dentro de nós mesmos, além de pensamento, né? Então, o pensamento é uma máquina que cria complicações, né? Então, tem assuntos que são mais fáceis de resolver sem pensamento, né? Então, as pessoas querem abordar meditação através de explicações, através de teorias, através de técnicas. Na minha opinião, é muito, muito ineficiente. Muito desperdício de tempo, complica coisa que não precisa ser complicada, poderia ser simples, né? Mas acontece, as pessoas não estão dispostas a lidar com isso. Elas querem ficar no mundo do conhecido, né? Então, ela só conhece pensamento, só conhece ideias. Qualquer coisa que chega até mim tem que chegar através de explicações, tem que chegar através de frases e ideias, né? Então, ela fica limitada a esse mundo, né? Aí é tudo difícil, né? Eu acho muito complicado. E até como as pessoas consomem isso, né? Consomem através de comprar curso, comprar retiro, comprar livro, né? Querem coisas rápidas, né? Quero ler, quero entender e pronto, né? Agora fala, não, vai frequentar um mosteiro, né? Vai fazer o quê? Não vai fazer nada, vai chegar lá, limpa o chão, participa da puja, senta a meditação, volta para casa. Só isso.
Não faz mais nada, só isso tanto. Faz isso todos os dias, né? Faz isso todos os dias. Vai lá com frequência, passa 1 hora lá, senta, pratica meditação, participa do puja, volta para casa. Vai no dia seguinte, pratica do puja, faz a meditação, volta para casa. Vai convivendo, vai criando, sabe? Vai criando um convívio, vai criando espaço para que algo, vai criando espaço para que a mente experiencie algo diferente. Né? Ninguém quer fazer isso, né? Ninguém quer. Porque as pessoas, na verdade, elas querem meditação como algo, como eu falei, né? Elas não entendem essa questão, né? Na verdade, a gente tem que parar com algo. Né? A meditação não é algo que você adquire. A meditação é algo que você abandona. Quando você abandona as bagunças, sobra a paz. Quando você abandona a confusão, sobra a meditação. A meditação é o que sobra quando você abandona, né, as confusões da mente, a ignorância da mente, a falta de sabedoria da mente. Né? Então, mas as pessoas não têm esse approach. Né? As pessoas têm um approach de meditação, algo que eu vou adquirir. Né? Eu vou continuar assistindo televisão, eu vou continuar assistindo YouTube, eu vou falar besteira com meus amigos, eu vou fazer isso, fazer aquilo, e além disso eu vou praticar meditação. Sem que perceber que, na verdade, um vai contra o outro. Né? Um é o oposto do outro. Né? Você quer se envolver na vida, ficar fofocando sobre a vida dos outros, dando opinião na vida dos outros, mas ao mesmo tempo não quer que a mente fique agitada e preocupada. Você quer acompanhar todo o drama, né? Na política, do sei lá o quê, da guerra, não sei de quem, do artista de cinema que fez isso, que fez aquilo, mas ao mesmo tempo que você quer que a sua mente fique tranquila e sem agitação, que quando você sente a meditação ela faz silêncio. Né? Mas um dia inteiro você atormenta ela com conversa, né? Ou quando não é conversa dos outros, é conversa da televisão. Quando não é conversa da televisão, é conversa do que está acontecendo num outro país. Quando não é conversa que está acontecendo em outro país, é conversa de si mesmo, sabe? De manter-se ocupado em constante conversa. Né? Não dá espaço nenhum para que a mente faça silêncio. Né? Mas aí, de alguma maneira, quando você entrar em meditação, a mente vai ter que fazer silêncio, não sei porquê, mas sei lá, alguma mágica vai acontecer, a mente vai fazer silêncio. Não é assim que funciona, né? Você tem que ensinar a mente a estar em paz com o silêncio, né? Parar de categorizar o silêncio como um inimigo. Né? E aí, se você investigar mais o assunto, que você vai descobrir que provavelmente o motivo pelo qual você tem aversão ao silêncio é porque quando você faz silêncio, as suas emoções ficam óbvias. Né? Antes ela estava escondida por trás daquele falatório incessante, né? Daquela bagunça incessante, aquela preocupação com os assuntos da televisão, da política, da guerra, da economia. Agora, quando você para de se preocupar com a economia, com a política, o que você encontra é uma mente não muito confortável, né? Uma mente não muito pacífica, não muito agradável, emoções desagradáveis. E aí o truque mais fácil para não fazer contato com isso é o falatório, né? Pensar em assuntos, falar sobre assuntos, fantasiar sobre assuntos, olhar para a vida dos outros, olhar para livro, filme, ouvir música, então, manter a mente ocupada com alguma outra coisa, que não seja eu, pelo amor de Deus, qualquer outra coisa menos eu. Né? E aí você não tem como, né? Dá para você meditar dessa forma, né? Mas você está, sabe, jogando um balde de água dentro e vazando 15 por baixo. Né? Então, tentando fazer um cavalo andar de costas, né? O normal do cavalo é andar para frente. Né? Se você simplesmente virar o cavalo para o outro lado, é tão mais fácil. Então conecta também com esse assunto de prazer, né? As pessoas não querem lidar com esse assunto porque elas não entendem o que é de fato agradável, o que de fato é sofrimento. Né? Elas não querem lidar com esse assunto porque eles acham que isso é sofrimento. Né?
Já me distrair é prazer. Prazeroso é me distrair. Prestar atenção é sofrimento. Né? Estar ciente é sofrimento. Estar inconsciente é prazeroso. Né? Mas, né, se alguém tiver disposição para olhar com mais atenção, na verdade vê o contrário. Né? Muito desse desconforto vem, né, desses é alimentado, né, por esse estímulo, né, que a gente estimula a mente com assuntos de medo, de raiva, de desejo, vaidade, ganância, orgulho, arrogância, inveja, etc. Tudo isso agita a mente ainda mais, né? Então, aquilo que a gente diz que é prazer, na verdade, está sabotando ainda mais o bem-estar da mente. Né? E aquilo que a gente chama que é o mal-estar, né? Quando a gente faz silêncio, a gente faz contato com uma sensação desagradável na mente. Aquilo lá, na verdade, é quase nada. É uma sensação tão vaga, tão efêmera, né? É uma sensação totalmente mental. Ela não tem nada fixo, firme nela. Né? Ela não é fixa, ela não é sólida. Né? É uma coisa que seria facilmente superada. Né? Se a pessoa tivesse um pouco de disposição, um pouco de resiliência, um pouco de coragem, um pouco de atitude, né? É uma sombra, né? É uma miragem. Né? Não tem nada de real ali, é apenas um pequeno desconforto. Né? Então, por isso que muitas práticas monásticas envolvem, né, um certo nível de desconforto físico. Né? Ensina as pessoas a lidar com sensações desagradáveis, né? Porque é extremamente útil, né? Se você aprende a lidar com essas sensações desagradáveis, né, de sentar no chão durante várias horas, caminhar de pé descalço quando você vai pedir esmola, dormir no chão, sentar em meditação e não usar a tela para não se proteger contra os mosquitos, aprender a caminhar várias horas, né, debaixo do sol, um monte de, né, a gente não, no modo de vida monástico você não toma conforto físico como ponto central, né, diferente da vida laica, né? Tudo é organizado ao redor de conforto físico. Né? Já a vida monástica não tem essa premissa, né, de organizar tudo ao redor de conforto físico. Né? Então você desenvolve a capacidade de tolerar sensações desagradáveis. Né? Quando você aprende a tolerar sensações desagradáveis, você vai sentar em meditação, né? Você começa a fazer silêncio, você começa a sentir esse empuxo, né, de volta em direção à distração. Né? Mas o que me empurra em direção à distração? Né? Por que eu não quero ficar aqui, nesse ponto de silêncio? Qual é o problema? Tem esse pequeno desconforto, né? Esse pequeno... às vezes não tem nem nome, né? Você pode falar, isso é uma ansiedade, é uma inquietação, o que é? Não importa também, né? É uma pequena, um desconforto, assim, uma coisa assim, não tem nem muito como dar nome àquilo, né? Mas se você parar para olhar com aquilo com clareza, isso não é uma sensação tão forte, sabe? Comparado com a sensação, com as demais sensações que eu consigo tolerar sem problema, sabe? Eu consigo caminhar descalço, eu consigo andar debaixo do sol, eu consigo fazer só uma refeição por dia. Eu consigo, sabe, dormir no chão duro. Eu consigo sentar 1 2 horas sem me mexer. Isso aqui é de nada. Isso aqui, comparado com um mosquito picando, isso aqui não é nada. É apenas um pequeno desconforto, sabe? Se eu aguento um mosquito picando, por que eu não vou aguentar isso aqui? Então você perde, né, como é que seria isso? Essa coisa automática, né, de imediatamente voltar para a distração, né? Não é desconfortável, tudo bem. Faz parte da vida. Né? E nem é todo desconforto que existe, esse é o menor de todos, né? nem muito grande, na verdade. Então, com isso, você vê que quando você tem essa atitude, aquilo se esvanece, né? É apenas uma miragem. Não tem ninguém ali, é só uma sombra. Não tem nada fixo ali, não tem nada ali que realmente seja uma barreira. É apenas um hábito de fugir, né? É um hábito constante de fugir, né? Mas um dia você não foge e fala, não tem nada, é só isso. Aí você fica ali na respiração, a mente sozinha começa a se transformar, sozinha começa a se pacificar.
Aí, como eu falei, né, é só você estar atento, ficar atento para ela também não se empolgar demais, né? Ela começa a se pacificar, às vezes ela se empolga demais também. Começa a ficar excesso de bem-estar, né? Excesso começa às vezes a dar êxtase, né? Pode ser difícil estabilizar a mente, né? Se for muito forte, difícil de manter a mente estável, porque no final das contas o objetivo é estabilizar a mente, né? Você quer manter ela estável para que ela possa se concentrar cada vez mais profundamente, né? Então, se deixar a mente ser carregada pelo êxtase, ela sente uma alegria muito grande, absurdamente grande, mas aí só vai até aí, né? Aquilo não vira samadhi, né? Então, é só, né, ficar atento a isso também, né? Ou então o outro extremo, né? A mente começa a se pacificar e ela também, né, uma espécie de uma mistura de preguiça ou uma ganância, né? Ela quer ir, não quero mais fazer contato com nada, quero que desapareça tudo. Ela simplesmente apaga, né? Ela apaga, é uma situação ok, pacífica, mas também não é útil como meditação em termos de desenvolver sabedoria, desenvolver insight, né? E nem é tão pacífico assim, na verdade é mais um estado suspenso, né? Não chega a ser útil, não chega nem é tão agradável como as pessoas pensam. As pessoas se apegam a isso porque elas não entendem o que tem por trás, né? Mas nem é tão agradável assim também, né? Então, não, só ficar atento a essas duas tendências da mente, né? E é só isso, não tem. E é uma coisa que se faz em silêncio, não é algo que você precisa pensar a respeito ou ler a respeito. Só você ficar olhando, encara a mente como se fosse uma bicicleta, né? Não deixa ela cair para a esquerda, nem deixa ela cair para a direita, né? Mantenha ela no ponto central, né? Aprende a guiar a mente, né? Como que nem você guia a bicicleta, sabe? Em silêncio, não precisa pensar a respeito. Só ficar ali presente, experienciando aqui e agora e suavemente, né? Mantendo a mente equilibrada, né? Usa seu objeto de meditação como ponto de referência, né? E é isso, né? Mantém isso, né? Não precisa fazer mais nada, não precisa alcançar a samadhi, não precisa alcançar a iluminação, não precisa fazer nada. É só você ficar, né? Se você permanecer, o resto acontece sozinho, né? Você só permanece, o seu trabalho é esse, mais nada, não tem mais. Esse é o galho, né? A pessoa não consegue perder essa obsessão, né? Interferir, né? Se você não tirar o eu da questão, né? O eu existe para fazer algo, né? Se você bota eu ali, ele vai querer alcançar a samadhi, né? E aí ele destrói tudo, né? Fala, não, eu não vou alcançar a samadhi, eu não vou fazer nada, eu só vou ficar aqui. Só isso, eu vou só permanecer, eu vou só estar presente, mais nada. Me recuso a fazer qualquer outra coisa. Me recuso a pacificar a mente, me recuso a pacificar os pensamentos, me recuso a alcançar a iluminação, me recuso. A única coisa que eu faço é eu permaneço aqui, agora, só. Aí o resto acontece sozinho, né? Então, é uma das coisas que impede as pessoas de conseguir porque é fácil demais. É fácil demais. As pessoas não permitem que sejam tão fácil assim, elas querem que seja mais difícil. Então elas não conseguem fazer, elas ficam tentando resolver um problema que não existe, né? Então ficam andando em círculos, tentando morder o próprio rabo, né? Então é um problema realmente. Então, na verdade, que o Buda que é mais ensinado, né, são coisas como que vão totalmente contra, né, o que é mais eficiente a ensinar para as pessoas que têm real interesse em praticar meditação, né, são coisas que vão totalmente contra o modo de pensar do mundo moderno, né. O que é mais útil para praticar meditação não é fazer um retiro, não é ler um livro, não é ficar pensando, entendendo e estudando os textos e, né, mastigando aquele monte de informação para poder tentar espremer dali a forma correta de como é que eu devo praticar a meditação. Não é isso que funciona. O que funciona são coisas como renúncia,
desenvolver o hábito da renúncia. Humildade, desenvolver o hábito da humildade, desenvolver o hábito da renúncia, desenvolver disciplina, desenvolver comportamento moral. Abrir mão de comportamento moral significa o quê? Significa abrir mão de atividades que vão contra o princípio, né, da clareza mental. Abrir mão de estados mentais que destroem o princípio da clareza mental. Né? Desenvolver estados mentais que fomentam, condicionam, criam condições para que clareza mental se estabeleça e seja, como é que chama? Você cria um ambiente fértil para a paz mental, né? Cultiva coisas como gratidão, renúncia, humildade, respeito, disciplina, honestidade, reverência, né, que também é muito vinculada à humildade, né? E assim por diante, caridade, bem-querer, amizade, abre mão, né, de prazeres que perturbam a mente, né? Então você procura reeducar a mente, não mais buscar prazer em estímulos sensoriais. Tenta educar a mente a buscar prazeres em estímulos, não em sensações que vêm de fora, mas em sensações que vêm de dentro. Em vez de buscar prazer em estilo visual, busca prazer em bem-querer. Em vez de buscar prazer em estímulo auditivo, busca prazer em sensação de tranquilidade, né? Em vez de buscar prazer em estímulo do paladar, busca prazer na sensação de sabedoria, né? Sabedoria traz prazer, né? É prazeroso ser uma pessoa sábia, né? Uma sensação de segurança que vem, né, de entender o que está acontecendo, né? É bastante agradável, né? Então, eu sacrifico, né, o estímulo, o prazer que vem do paladar, mas desenvolvo o prazer que vem de ser sábio. Eu abro mão do prazer que vem do estímulo, da distração, mas eu adquiro o prazer de ter uma mente serena, uma mente clara, enxergar com clareza as coisas. E assim por diante. Então você muda, né, o seu foco, né? Muda o foco dos prazeres, né? Aí que está o galho, né? As pessoas, não, eu quero continuar sendo quem eu sou e além disso eu quero pacificar a mente, praticar meditação e ter uma mente pacífica. Então, sendo que quem você é o obstáculo para que a sua mente se pacifique. E aí temos um problema, né? Eu quero ter uma mente pacífica, mas eu não quero deixar de ser quem eu sou. Bom, boa sorte. Vai fazer retiro então. O jeito é fazer retiro. Porque aí durante 10 dias você está ali num estado suspenso, né? Você suspende de certa forma, suspende a sua existência. Aí você consegue fingir que é pacífico durante 10 dias, mas depois, quando você voltar para casa, se vira, problema seu. Por isso que, em geral, as pessoas só realmente andam para frente com esse assunto quando elas desistem. Só quando a pessoa chega ao fim do beco, como é que chama? Fica chamando beco sem saída mesmo, que ela fala, não tem jeito, eu tenho que dar meia volta. Enquanto a pessoa é até compreensível, né? Porque como é que você vai saber se realmente essa rua não tem saída, né? Todo mundo fala que tem saída, né? Quando eu era moleque também, né? Todo mundo falava, para lá vai dar certo. Não, sim, com certeza, você vai ganhar dinheiro, vai ser nota 10, você vai ganhar dinheiro. Você vai namorar, vai casar com o amor da sua vida, vai ser tão bacana, vai ser excelente, pode ir que vai dar certo. Eu falei, tá bom, né? Todo mundo tá falando, quem sou eu? Né? Por dentro eu falo, não é possível, tem alguma coisa, tá faltando, essa conta não fecha. Essa conta não fecha, mas como é que quem sou eu para estar certo, todo mundo está errado, só eu estou certo? Não é possível. Até por humildade, uma pessoa não vai chegar a essa conclusão, né? Então você vai, né? Tá bom, todo mundo está falando, vamos ver, né? Vamos ver. Aí você vai. Mas uma coisa que ajuda, né? Você olhar, tudo bem, o pessoal está falando que é bacana, então por que não deu certo para vocês, então, já que é tão bacana assim?
Vocês estão falando que é a felicidade, é a alegria, e cadê? Cadê vocês? Cadê esse casamento maravilhoso que está tudo rosado e fantástico? Cadê? Cadê essa satisfação toda? Vocês têm toda... A maioria das pessoas, por isso que o pessoal que consegue sucesso acaba caindo em depressão, né? Porque não tem mais como mentir para si mesma. A pessoa, quando ela não alcançou aquilo que ela tinha como objetivo, ela ainda consegue fantasiar a respeito, né? Então a pessoa, quando é pobre, ela fala, sim, quando eu ganhar dinheiro, aí vai dar certo. A pessoa que chega lá e ganha dinheiro, fala, também não dá certo. Dinheiro não era a solução. Aí ela cai em depressão, né? Então, quando você conhece, né, você vê as pessoas, né, você olha, né, então, pelo menos no meu caso, foi mais ou menos, foi um pouco de sorte, né, de eu ter tido contato, né, com as pessoas que tiveram dito sucesso, né. Você vê que elas são piores ainda do que as pessoas que não têm sucesso, né, são mais ainda rancorosas, mais cheias de rancor, de ódio, de depressão do que as pessoas que não têm sucesso. Então, esse tipo de coisa, né, se você tiver um pouco mais de atenção, né, você ainda consegue falar, espera aí, não é bem assim, né? As pessoas falam uma coisa, mas a realidade é outra, né? Então, mas em geral, pouca gente tem essa percepção, né? Em geral, as pessoas têm que ir até o fim do poço mesmo para poder entender, né, que não tem saída, né? Era um beco, era um caminho sem saída desde o começo, né? Nunca houve uma saída para cá, né? Só quando a pessoa chega no fim mesmo que ela fala, não tem jeito, tem que dar a volta e caminhar de volta, não tem outro caminho, né? Então só aí, né, que a pessoa então entende, não é através desse eu que eu vou conseguir o que eu estou buscando. Esse eu é o oposto, né? Se eu estou buscando bem-estar, felicidade, então esse eu aqui não, pelo menos, né, o formato atual, né, esse eu que está obcecado com vaidade, com bens materiais, com prazeres sensoriais, com raiva, rancor, que acha que é bom, que acha que agressão é algo bom, é bom humilhar os outros, tem que fazer, é correto fazer assim. Ganhar dinheiro é a solução do sofrimento, vaidade, orgulho, beleza física, né? Vaidade física, né? Isso, enquanto a pessoa não enxergar o fim do poço desse assunto, ela não tem como ela realmente entender que isso nunca ia dar certo, nunca deu e nunca vai dar certo, né? Na verdade, é o contrário de dar certo, né? É a manifestação do oposto de dar certo. Então, realmente tem certas coisas só vendo para crer mesmo, né? Então, não tem, algumas vezes a pessoa tem que ir até o fundo do poço mesmo para conseguir dar a volta e começar a andar no caminho correto, né? O problema é que a vida das pessoas é muito curta, né? A maioria das pessoas, quando consegue enxergar isso, já está velho, já está com mais de 50 anos, não dá tempo de começar do zero novamente, né? Já não tem nem mais saúde para isso, né? Às vezes já tem filho, já tem um monte de coisa, não tem mais como abandonar e começar do zero, né? Então, a situação que é o que é, né? Fazer o quê, né? Mas é assim. É o karma dos seres humanos, né? A situação dos seres humanos é essa, né? Então, mas pelo menos você acumula o que você conseguiu obter, né? Nessa vez eu consegui obter esse tanto de insight, né? Então você resguarde esse insight, né? Também tem que, né, se proteger da sua ganância de querer se iluminar logo de uma vez, né? Falando, talvez não vai ser dessa vez, mas pelo menos esse tanto que eu enxerguei eu vou resguardar, né? E tenta caminhar para frente, né? Sem jogar fora aquele tanto que você conseguiu enxergar, né? Com a esperança, né, de, talvez da próxima vez eu consiga não desperdiçar tanto tempo, né? Talvez da próxima vez, logo cedo, eu já consiga perceber o erro, né? E logo seguir o caminho do Dharma, logo, tanto cedo quanto possível, né? Para não ter que desperdiçar tanto tempo, né? E também não me pôr, né, numa situação de beco sem saída, né? Mais uma vez, né?
Antes da vida começar a criar suas armadilhas, você já evita elas, né? E consegue estabelecer um estilo de vida mais conducivo para a prática, né? De maneira que você tenha mais liberdade de praticar, né? De se dedicar ao que é mais valioso, né? E não perder muito tempo com coisas que não são muito úteis, né? Então, como eu disse, né, não é uma questão de dar instruções, né, não tem nada realmente a ser feito, né. O que existe são coisas que podem ser cultivadas, né. E na medida que as pessoas tiverem insight, né, elas vão cultivando o que elas conseguirem cultivar, né. Mas conforme você vai acumulando, vai cultivando, vai acumulando um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali, isso vai se juntando, vai criando força, né. A imagem vai ficando cada vez mais clara, né? O insight, a visão da realidade vai começando a montar perante os olhos da pessoa, né? Então é um sistema que funciona em termos de visão da realidade, né? Quanto mais visão da realidade você tem, mais fácil fica o assunto, né? Porque, como eu disse, né? Nem tem muito a ser feito, né? É muito mais a questão do que o que parar de fazer, do que o que eu devo fazer. O que é que você para de fazer? Né? Então, quanto mais você enxerga a realidade, mais você para de fazer aquilo que vai contra essa realidade. Porque uma das definições de realidade é justamente essa: a realidade simplesmente existe. Ela não é fabricada. As mentiras são fabricadas. A realidade é espontânea. Então você não precisa fabricar a realidade. Você simplesmente para de fabricar mentiras. A realidade é o que sobra. Quando você para de mentir, o que sobra é a realidade. Não é tão fácil, né? Não requer manutenção, né? A realidade simplesmente existe, ela não precisa ser dada manutenção. As mentiras é que requerem manutenção constante. Né? Então, quanto mais você enxerga a realidade, mais fácil fica. Né? Você vai só abandonando aquilo que é falso. Né? O que é real não precisa de manutenção. Então você só abandona. Fica cada vez mais leve. Tranquilo, fácil, tranquilo. Então não tem, nem há necessidade de muita ganância. Né? É uma coisa que você pode fazer aos pouquinhos. Vai tendo paciência e perseverança. Né? O tantinho que você conseguir fazer já é útil. Vai acumulando, vai fazendo tanto que dá para fazer. Não precisa ser algo muito sofrido, pode ser algo suave, né? Desde que você tenha humildade. Né? Se você tiver humildade, paciência, pode ser perfeitamente um caminho bastante suave e tranquilo. Né? Se não tiver humildade e paciência, tudo bem, pode ser um embate, pode ser uma guerra. Né? Mas, né, se você... O problema de colocar como uma guerra é que cria estresse. Né? Se você aguentar o estresse e vencer, atravessar, né? Tudo bem. Agora, o estresse tem um problema, né? Que pode fazer você desistir. Né? Então, é viável. Sabe? Você botar o assunto como uma guerra é viável. Né? A vantagem é se intensifica a sua prática. Se é da sua personalidade, pode gerar um senso de propósito, né? Um senso até de... Né? É agradável, né? Se você gosta disso, se você é um guerreiro, você gosta de guerrear. Né? É divertido. Consegue capturar a sua atenção. Né? Você se sente confortável naquele ambiente, né? É agradável. Agora, se você não souber administrar isso, gera estresse, gera calor, gera atrito. Né? Muitas pessoas se queimam com isso. Né? Então não é o modelo ideal para todo mundo. Para algumas pessoas é excelente. Né? Outras pessoas talvez seja mais inteligente, ter uma atitude mais humilde, né? E enxergar como um cultivo. Né? Em vez de enxergar como uma guerra, enxergar como um cultivo. Né? Porque é uma coisa que é feita aos poucos, né? Com paciência, com bem-querer, com boa vontade, né? Com amizade. Você vai enxergar como guerra, tem aventura, né? Mas é a agressão, né? É inimigo, né? Eu vou guerrear contra você. Né?
Quando você ganha é divertido, né? E como eu falei, né? Algumas pessoas simplesmente gostam disso, né? É divertido. Depende da dinâmica, da personalidade de cada pessoa, né? Então não tem um que seja obrigatório ou um que seja proibido, né? Então pode fazer como vocês acharem melhor, né? Mas para quem não tem muita certeza do que está fazendo, eu recomendo ir de leve, né? Porque o ego ainda está atuando, né? Então mesmo quando você vai querer guerrear, você vai querer guerrear com uma atitude muito de vaidade, de ganância, e em vez de enfraquecer o inimigo, você fortalece ele ainda mais, né? Então, para quem está começando, que não tem muita certeza do que está fazendo, eu recomendo, vai devagar, vai com uma atitude de cultivo, de humildade, né? Coloque mais ênfase em qualidades como bem-querer, amizade, né? Paciência, perseverança, constância. Sou mais seguro dessa maneira, né? Para quem não tem muita certeza do que está fazendo, né? Quem já avançou um pouco mais, já se sente mais confiante, né? E a sua personalidade se inclina nessa direção, você pode também sair para o lado da guerra, né? Enxergar como uma batalha, né? Mas não é obrigatório, né? Cada um tem que fazer da maneira que lhe é mais natural fazer, né? Agora, querer pegar como um estudo filosófico que você vai ler e entender, eu sou muito cético a respeito, viu? Muito cético a respeito. Eu acho muito pouco provável que vai dar certo desse jeito. Mas cada um enxerga como quiser. Ok? Então é só isso. Alguém tem uma pergunta? Tem uma pergunta, né? O estado de suspensão que o senhor mencionou pode ser equivalente ao sono ou é algo diferente? É análogo ao sono. Tanto quanto você ficar perdido em pensamentos é análogo ao sonho. Você cair nesse estado de anulação é análogo a você cair no sono. Tá próximo. Ok? Dessas biografias que o senhor leu, assim, lembra de algum desses buscadores espirituais aí que tenha ido pelo caminho do suave, que não tenha sido pela batalha? Nos sutras tem. Nos sutras tem vários exemplos, só que você vê que a prática do cara é bem suave, assim, sem muito estresse. Não sei, talvez Lampolinho não me parece um cara que fez muitas austeridades. Ele praticou de maneira... é que também ele já é uma pessoa bem... Já nasceu no campo, né? Então, o que acontece é que muitas dessas pessoas já são austeras de nascença, né? Muitos desses mestres nasceram no campo, então eles estão acostumados já, né, a caminhar a pé, né, não estão acostumados a luxo e conforto, né. Então não parece que para eles é muito austero, assim, de batalha, né. Parece que simplesmente é um estilo de vida que eles já estavam ali dentro daquele estilo de vida já, né, natureza, silêncio, né. Quando você vai viajar para algum lugar, viaja a pé, né, você vai caminhando vários dias até chegar àquele local, né? Então, para ele, esse estilo de vida já estava meio que incorporado no dia a dia deles, né? Mas ele não me parece que ele fez, que nem alguns mestres que tem, né, que fica vara à noite, faz jejum, ele não chegou a fazer essas coisas, não. Mesmo Lompopia, que também não foi muito de fazer jejum, de ficar fazendo muita austeridade, né? Não, acho que tem vários estilos, tem uns que tem assim a batalha como um ponto central, né? Eu vou batalhar, né? Porque é ali que eles brilham, sabe? É ali que eu me sinto confortável, na batalha, né? Então eles vão atrás, sabe? Mesmo que fala, não é necessário, sim, mas eu quero fazer isso. Eu quero varar a noite meditando.
eu quero fazer 15 dias de jejum, sabe? Ali eles se sentem confortáveis, né? Então tem alguns que vão atrás desse estilo, sabe? Mas não são todos, não, tem vários, né? Eu acho que Lompo Lia, Lompo Tet, talvez, também, não me lembro dele, relatando assim, muito austeridade, né? Mas sempre é um estilo de vida já bastante, comparado com o estilo de vida de um leigo, né? Bastante austero o estilo de vida, né? Mas não passa a sensação de austeridade, porque você se acostuma com aquilo, né? Uma coisa normal, né? Você, sabe, comer uma refeição por dia passa a ser normal, né? Não passa a ser uma austeridade, né? Então, do ponto de vista de vocês, talvez pareça austero, né? Mas do ponto de vista de um monge, não é tão austero assim, na verdade, é normal, né? Simplesmente o estilo de vida monástico normal, né? E ainda assim a pessoa consegue progredir ali dentro, né? Não precisa levar a extremos, né? Como alguns mestres levam. Né? Tem mais uma coisa?